Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Voz de Sião. Aqui é o pastor Fábio Rabelo e trago aqui mais uma palavra que com certeza vai abençoar a sua vida. E seguindo aqui na nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus, hoje eu trago aqui uma palavra abençoada, que tem como título "Uma palavra de Jesus é suficiente". E com certeza essa palavra aqui vai ser suficiente para tocar você aí onde você está, te abençoando. E o texto que nós vamos compartilhar está no Evangelho de Mateus, dos versículos 5 ao 13, que diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tendo soldados às minhas ordens, digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente a sua caminhada com Deus. Porque muitas pessoas acreditam em Jesus, muitas pessoas frequentam a igreja, muitas pessoas oram, mas poucas pessoas aprenderam a descansar verdadeiramente na palavra de Cristo. Nós vivemos em uma geração que quer ver para crer, que quer sinais, para acreditar, que quer respostas imediatas, quer explicações para tudo. Mas o reino de Deus funciona de maneira diferente. A fé verdadeira, ela não nasce daquilo que vemos. A fé verdadeira, ela nasce daquilo que Deus falou. Ela nasce da sua palavra, da sua declaração. E aquele homem, aquele centurião romano, ele creu nisso. Ele entendeu a autoridade que tinha na palavra de Jesus. Por isso, nessa passagem que nós acabamos de ler, encontramos um homem que entendeu isso. Ele era um centurião romano, um homem que não fazia parte ali do povo de Israel, mas que possuía uma fé extraordinária. E diz a palavra que o servo dele estava doente, lá na casa dele, sofrendo, sem esperança, e aquele homem procurou Jesus. E o que aconteceu naquele encontro do centurião com Jesus continua ensinando lições profundas para nós até hoje. E o primeiro ponto desta mensagem que eu quero compartilhar com vocês é que a verdadeira fé, ela reconhece a autoridade de Jesus. Quando aquele centurião encontrou Jesus, ele fez um pedido pela cura do seu servo, que estava lá na sua casa, enfermo, à beira da morte. E Jesus respondeu imediatamente: Eu irei curá-lo. Mas então aquele homem, ele disse algo que impressionou o próprio Cristo. Ele disse assim: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Essa é uma declaração extraordinária. Ele compreendeu algo que muitos ainda não compreenderam. Ele compreendeu que Jesus possui autoridade sobre todas as coisas. Essa é a grande verdade que nós precisamos entender. É a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Entender que Jesus, ele tem autoridade sobre as enfermidades, que ele tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre as tempestades, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre qualquer situação que enfrentamos. E talvez hoje exista algo tentando aí governar a sua vida, seja um medo, uma enfermidade, uma crise financeira, uma luta emocional, uma situação familiar complicada. Mas existe alguém acima de tudo isso. Existe alguém acima das circunstâncias. Existe alguém que está acima dos teus problemas, e este alguém
O nome dele é Jesus. E quando Cristo fala, aquilo que parecia impossível começa a se mover. O problema é que muitas pessoas olham mais para o tamanho da luta do que para a autoridade de Jesus Cristo. Mas a fé ela começa quando entendemos quem está no controle. Jesus ele continua reinando. Ele está acima de todo principado e potestade. Ele está à direita do Pai. Ele reina nas regiões celestiais. Jesus ele continua governando. Jesus ele continua tendo a última palavra. E nós precisamos crer nisso, crer na sua palavra. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que a palavra de Jesus ela vence qualquer distância. O servo do centurião ele não estava presente, ele estava à distância, estava enfermo, doente, lá na casa do centurião. Jesus nem sequer foi até a casa, não houve toque, não houve imposição de mãos, não houve contato físico, houve apenas uma palavra. E aquela palavra atravessou a distância, chegou até onde o servo estava, produziu cura. E isso é extraordinário, porque nos mostra que não existem barreiras para o agir de Deus. Não há limites, não há impedimento para o agir de Deus. Talvez você esteja assistindo este vídeo aí em um hospital, talvez na sua casa, talvez você esteja sozinho e até mesmo chorando, talvez enfrentando uma batalha que ninguém conhece, só você. E Deus também conhece as suas lutas. Mas a mesma palavra que alcançou aquele servo, ela continua alcançando vidas hoje. E esta palavra, ela vai lhe alcançar aí onde você está. Não importa a distância, não importa o lugar. Não existe distância grande demais para Deus. Não existe situação complicada demais para Deus. Não existe coração distante demais para Deus. A palavra do Senhor, ela continua atravessando paredes. Ela continua atravessando cidades, continua atravessando nações, continua alcançando aqueles que precisam de esperança. Talvez você esteja longe de Deus, talvez você tenha se afastado da fé, talvez tenha até deixado de orar, talvez tenha perdido a comunhão com Cristo, tenha perdido até mesmo a esperança, mas neste momento a palavra de Deus está alcançando você aí onde você está. Porque o amor de Deus, ele sempre encontra um caminho. E o amor de Deus te alcançou aí onde você está. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus procura pessoas que acreditam na sua palavra. A Bíblia diz que Jesus admirou-se daquela fé. Ou seja, Jesus se admirou da fé daquele homem quando ele disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Poucas vezes nós vemos Jesus admirado nos evangelhos. Mas naquele dia ele ficou impressionado, não pela posição social daquele homem, não pelo dinheiro que ele tinha, não pelo conhecimento daquele homem, mas pela sua fé. Foi isso que impressionou Jesus, a fé daquele homem. O centurião acreditou antes de ver, ele confiou antes do milagre acontecer, ele descansou antes da resposta chegar. E isso é exatamente o que Deus procura, pessoas que confiam mesmo quando não entendem. Pessoas que permanecem firmes mesmo quando tudo parece contrário. Pessoas que continuam acreditando quando ninguém mais acredita. Talvez você esteja esperando uma resposta. Talvez esteja esperando uma cura. Talvez esteja esperando uma restauração. Talvez esteja esperando uma porta se abrir. Mas eu quero te encorajar nesse momento. Eu quero encorajar você hoje. Não abandone a sua fé. Continue confiando, continue orando, continue crendo, não perca a sua esperança, porque aquilo que Deus te prometeu continua de pé. O céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Se Ele falou, Ele fará. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Se Deus começou, Ele terminará, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar esta obra. A história deste centurião romano, ela nos ensina que uma única palavra de Jesus pode mudar tudo. Uma palavra de Cristo pode curar, pode libertar, pode restaurar. Uma palavra de Cristo pode salvar. Talvez você esteja procurando muitas respostas, mas hoje Deus quer que você encontre uma certeza: Jesus continua tendo autoridade sobre todas as coisas.
Nada está fora do seu controle, nada está além do seu alcance, nada é impossível para Ele. A mesma voz que curou o servo do centurião continua falando hoje. E quando Jesus fala, milagres acontecem. E esta palavra está alcançando você aí, onde você está nesse momento. O seu milagre vai te encontrar neste momento. A sua bênção está chegando agora até você. Amém? Então eu creio que o Senhor, Ele está te alcançando aí, a palavra dEle te alcançou aí onde você está. E o teu milagre está chegando. Eu quero orar nesse momento com você que está me acompanhando aqui por meio desta mensagem. Pai amado, neste momento eu oro por cada pessoa que está assistindo esta mensagem. Existem pessoas aqui que estão cansadas. Existem pessoas que estão lutando contra enfermidades, que estão enfrentando crises familiares. Existem pessoas aqui que já não sabem mais o que fazer. Mas nós olhamos para Ti. Nós confiamos em Ti e na Tua palavra. Nós olhamos para aquele que tem autoridade nos céus e na terra. Senhor, fortalece a fé daqueles que estão desanimados. Renova a esperança daqueles que estão cansados. Levanta aqueles que caíram. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão presos pelo medo, pela ansiedade, pela opressão. Que a Tua palavra alcance agora cada coração. Que a Tua presença visite cada lar. Que a Tua presença encha cada vida, que a Tua paz encha cada coração e que milagres aconteçam para a glória do Teu nome. Nós declaramos que uma palavra do Senhor é suficiente, em nome de Jesus. Amém? Se esta mensagem falou ao seu coração, deixa aí nos comentários, eu creio na palavra de Jesus. Peço que você compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a sua fé. E se possível, peço que você se inscreva no nosso canal, no canal Voz de Sião, e continue nos acompanhando nessa jornada aqui pelos milagres de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.